Palestra Vida Consciente 2016. Por David Wilcock e Corey Goode. História do Sistema Solar e Programa Espacial Secreto, terceira parte. Notas da palestra em voz feminina por Justin Deschamps. Traduzido para o português por Álvaro Costa. O que se segue é uma série de notas detalhadas de David Wilcock e de Corey Goode numa palestra realizada em 19 de fevereiro de 2016, sobre a história do programa espacial secreto. Grande parte dos dados contidos aqui é um resumo das divulgações anteriores, apresentado por Corey e David através de seus meios de comunicação. A batalha entre os grupos alemães e americanos. David menciona como em 1947 os alemães foram derrotados, mas eles tinham uma base na Antártica que eles montaram antes do início da guerra. Os americanos descobriram sobre elas via interrogatórios, sendo feito pela Operação Paperclip, interrogando alemães trazidos para o complexo industrial militar depois da guerra. Corey disse que os americanos enviaram o almirante Byrd com um grande contingente da marinha para o continente sul, durante a Operação High Jump, para lidar com estas bases alemãs. O esforço foi um grande fracasso, pois Byrd encontrou forte resistência alemã, tais como discos voadores UFOs e armas altamente avançadas. Corey acrescenta que na Antártida há um complexo de cidade antiga sob o gelo, deixadas em estado quase intocada, que os alemães ocuparam para seus próprios propósitos. Havia também ruínas de antigas cidades acima do gelo, que foram devastadas por geleiras ao longo das eras. Ele também disse que, devido à atividade térmica na Antártica, há enormes cavernas subterrâneas de gelo, que podem servir como moradias. Ele disse que havia pelo menos 3 dessas cidades antigas sob o gelo. Os alemães foram informados sobre esses locais por suas alianças, bem como locais subterrâneos intactos na América do Sul. David menciona que essas cidades antigas na Antártica foram, provavelmente, construídas quando o continente não estava coberto por geleiras. As condições eram propícias para construí-las, há 12 mil anos atrás. Ele chega a sugerir que houve inversão dos polos no passado da Terra e estes poderiam ter reorientado as posições da Terra de tal forma que a Antártica poderia ter sido mais perto do Equador no passado. Ele disse que talvez a civilização na Antártida poderia ter sido a Atlantis da legenda. Corey disse que a civilização não era altamente tecnológica. Alguns dos edifícios encontrados eram de pedra e alguns eram materiais compostos. David continua mencionando a Operação High Jump, onde os militares dos Estados Unidos encerraram a invasão da Antártica. Corey disse que os americanos achavam que os nazistas tinham apenas uma pequena instalação de pessoal de nível superior lá. Eles pensaram que poderiam apenas ir tirá-los com pouco esforço. Mas, como foi mencionado anteriormente, este não foi o caso. Estranhas naves voadoras começaram a aparecer saindo da água, causando enormes estragos à sua frota, enquanto Byrd estava lá. David disse que depois da High Jump, um atraso de 5 anos na atividade principal teve lugar, onde os alemães da Paperclip estavam tentando recrutar os norte-americanos para seu programa espacial secreto. Corey disse que entre 1947 e 1952, várias reuniões aconteceram em diferentes bases da Força Aérea, onde avançadas naves espaciais alemãs tipo Sino estavam pousando para negociar. Os americanos tinham seu próprio programa espacial secreto, mas na época era muito menos avançado do que o dos alemães. Aparentemente parte da negociação tática alemã era dar a tecnologia mais antiga, para os norte-americanos, que pensavam que era altamente avançada. Os norte-americanos usados posteriormente para criar os seus próprios UFOs. Os alemães estavam empurrando sua agenda para os americanos, tentando obter seus cientistas para trabalhar em programas alemães. David menciona que em 1952, houve um grande conjunto de avistamentos de UFOs, que são importantes para essa parte da história. David pensava que eram naves ETs genuínas, até que Corey disse que eram dos alemães e não ETs, mas especificamente naves sino-nazistas. David reitera que houve um grande avistamento de naves sino-nazistas sobre Washington DC em 1952, que ele achava que eram ETs, até Corey ter lhe dito que eram nazistas.
Ele mostra uma fotografia de 1952 Washington DC de dezenas de UFOs sobre a Casa Branca. David disse que o governo está tomando a posição de que as pessoas não podem lidar com a verdade. E que, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, movimentos positivos foram ocorrendo. Ele refere-se à lei de livre-arbítrio no universo e como cada lado começa a desempenhar o seu papel. Em 1952, canalização benevolentes positivas começam a acontecer com os seres nórdicos. E as pessoas também estavam tendo contato físico com estes seres. Corey disse que estes contatos benevolentes eram uma mistura de grupos interiores da Terra e grupos separatistas alemães, o mesmo grupo alemão que se separou para a Antártida e além, como resultado de seus secretos avanços do programa espacial. David disse que, para esclarecer, os Estados Unidos não querem dizer a verdade às pessoas sobre o que aconteceu no acidente de Roswell, em 1947. Corey disse que os americanos recuperaram um artefato em Roswell, mas era muito mais avançado do que eles poderiam refazer por engenharia reversa no momento. David disse que os americanos estavam olhando para a tecnologia alemã e foram surpreendidos com o que eles tinham encontrado. Quando os alemães tentaram forçar a questão, ameaçando revelar a verdade sobre ETs, promovendo mais sobrevoos sobre as cidades dos Estados Unidos, os americanos tornaram-se muito ansiosos. Os alemães estavam tentando forçar os norte-americanos em acordos para explorar o seu próprio poder industrial. Corey diz, os poderes não queriam que a tecnologia de energia livre saíssem para o domínio público, pois isso acabaria com a dominância do reinado dos cartéis de energia que foram criadas através de grandes companhias de petróleo, e eles queriam manter a mágica de dinheiro babilônico, o atual sistema de escravidão. Estas são as razões pelas quais a questão UFO foi classificada ainda mais alta do que a bomba nuclear. Corey acrescenta que o grupo alemão soube, através de seus contatos inseridos no aparelho militar norte-americano, via a Operação Paperclip, que os americanos estavam firmemente contrários a qualquer informação relacionadas com UFOs ou tecnologia extraterrestre sendo divulgadas ao público. Com este conhecimento em mãos, os alemães estavam tentando forçar o assunto com os americanos, dizendo que iam divulgar a verdade para o público, iam dizer-lhe sobre a tecnologia de energia livre, que traria abaixo os sistemas de controle de seu império, a menos que vocês concordem conosco. David disse que havia uma espécie de guerra fria germano-americano que se alastrou após a Segunda Guerra Mundial, e os americanos pensavam que podiam espionar mais que os alemães, e vencê-los. Corey disse que os alemães e os americanos tiveram a mesma ideia, que era para se infiltrar e dominar o grupo oposto. O grupo que acabou ganhando não foi o que as pessoas pensam hoje, foi o grupo alemão. David disse que todo programa espacial secreto é um programa de espaço regular, tem sido fortemente influenciado pelos nazistas como resultado. Corey esclarece que não é exatamente nazistas, na forma como as pessoas podem pensar. Os alemães por trás deste esforço têm um sistema de crença diferente que diverge dos nazistas, voltando milênios. Mas essas pessoas estão dispostas a fazer todo tipo de coisas imorais para realizar seus planos, assim como os nazistas, sim estão. Recrutamento em massa para o SSP/fuga de cérebros. David menciona que, após a fusão germano-americana ser completa, e eles finalmente terem conseguido os recursos industriais que precisavam, um processo de recrutamento enorme começou. A era da drenagem de cérebros. Outro de seus informantes, Pat Patterson, disse que, em 1950 e no início de 1960, cerca de 55 a 60 milhões dos melhores e mais brilhantes cientistas do mundo foram removidos para este programa secreto. Corey disse que ele pode verificar a alegação de Patterson, e que ele viu quando esses recrutamentos começaram. Foram recrutados, sob o que ele chama de pacote dos Jetsons, onde diziam que os recrutados iriam viver um tipo de estilo de vida da era espacial, como os Jetsons dos desenhos animados. Uma família concordava em ir, entrava na nave e chegava ao local, apenas para descobrir que era tudo uma mentira. Eles foram levados a uma destas colônias fora do planeta, feita para trabalhar no aparelho industrial literalmente como escravos.
Em outras palavras, muitas dessas pessoas foram recrutadas sob falsos pretextos. Os recrutados eram considerados propriedade da corporação. David disse que 55 a 60 milhões de pessoas é um número enorme, e que este número tem expandido muito, com as novas gerações, que trabalham nos programas em que nascem e crescem. Corey disse que, em muitos casos, essas pessoas foram orientadas a ser frutíferas e multiplicarem. Os filhos dos primeiros recrutados não têm contato com a Terra, os tornando uma geração perfeita de escravos totalmente controlada. Corey realmente visitou uma destas colônias em Marte, que sua visita está narrada em uma de suas entrevistas com David. David disse que após esta infiltração da concentração americana-alemã, o programa espacial secreto cresceu em 5 facções. Facções do programa espacial secreto. 1. Solar Warden, zeladores do sistema solar. Corey disse que nesses programas, às vezes chamado de programas especiais de acesso, diferentes projetos recebem o mesmo nome, como o Programa de Inteligência Militar, que também foi chamado Solar Warden. Com isso, muita gente ouve sobre um programa, e assume que é um único, quando, na verdade, poderiam haver vários programas diferentes com o mesmo nome. Mas há também um programa maior, mais avançado, e com o mesmo nome, que é o Solar Warden, que a maioria das pessoas já ouviu falar. David lembra que o Solar Warden é responsável por monitorar todo o tráfego de entrada e saída do sistema solar. Corey concorda, acrescentando que, se uma nave chegar ao sistema solar e não comunicar o protocolo apropriado, ou envio de um sinal de amigo ou inimigo, é então provavelmente hostil e tratado como tal. Um grande número de visitas não programadas são de grupos armados, que tentam entrar, tomar alguma coisa e sair rapidamente. Ele disse que há formas de marcar energeticamente algumas destas naves para que aliados da SSP possam ir atrás e encontrá-los mais tarde. David pergunta se o Solar Warden era a facção em que Corey efetivamente trabalhava, e Corey disse que sim. 2. Conglomerado Empresarial Interplanetário. David apresenta a próxima facção, o Conglomerado Empresarial Interplanetário, ICC. Corey disse que esta facção nasceu fora do complexo industrial militar e que é fortemente compartimentada. Muitas vezes, o que acontece é que essas empresas de tecnologia constroem componentes, mas não é dito em que eles são usados. As peças são construídas, em seguida são enviadas para algum lugar e montadas. Então, ninguém sabe realmente o que eles estão construindo. Isso vai sempre assim até os chefes das empresas, que geralmente também não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes, as pessoas que constroem as placas são convidadas a se retirarem para que o super conselho do ICC possa se reunir. Este super conselho é um conglomerado maciço de várias empresas em todo o mundo e mais além, de desenvolvimento de tecnologias e infraestrutura do SSP no espaço. O complexo industrial militar expandiu seus planos de geração de lucro para o espaço, mas o objetivo final não é o dinheiro. Estão desenvolvendo tecnologias avançadas para dar-lhes uma vantagem sobre os outros grupos, incluindo a população da Terra. O IC também é o maior e mais poderoso dos grupos, agindo como um tipo de figura de proa para todas as facções, exceto a Frota Negra. David acrescenta que tem operações de mineração, produção, e assim por diante. 3. Liga Global Galáctica das Nações. David apresenta a próxima facção, a Liga Global Galáctica das Nações, uma falsa promessa, lançada aos países que conheciam os programas espaciais secretos sendo desenvolvidos, e queriam fazer parte deles. Corey disse que esta é mais uma organização exploratória científica composta de pessoas de quase todas as nações do planeta. David menciona que Corey realmente visitou uma das bases, em uma lua que orbita um planeta gigante gasoso em outro sistema estelar. Corey descreve a base como tendo uma piscina natural para a recreação e ponto de verificação de segurança. Ele também disse que podia ver a bandeira nacional de cada pessoa, como nos trajes do Stargate. Note a bandeira dos Estados Unidos no ombro esquerdo de seus uniformes. Embora não seja visível nesta foto, no personagem à esquerda, a bandeira é do Canadá e nas séries uma bandeira canadense está em seu uniforme. 4. A facção militar. David introduz o próximo grupo, que é a facção militar.
Corey disse que esta facção é composta por muitos programas de acesso especial diferentes. A Marinha tem alguns programas, a Força Aérea tem outros, e quase todas as grandes potências militares do planeta têm programas em que trabalham juntos em alguma capacidade. Corey enfatiza que o nível de acesso destes grupos é reduzido a tecnologias de baixa órbita da Terra. Ele disse que esses programas são fortemente compartimentados, e não têm acesso a segredos de níveis mais altos. Esses grupos são informados de que tudo que eles estão vendo no céu é feito pelo homem, e que ETs têm estado aqui no passado, mas há muito tempo deixaram o sistema solar. Em outras palavras, eles disseram não existir naves ETs genuínas, só as nossas naves espaciais avançadas e secretas. Corey disse recentemente foi dito a ele, por uma dessas pessoas de nível inferior militar, que as pessoas do centro da Terra são realmente do nosso futuro, e que não existem ETs, todas as ruínas antigas que encontramos na Terra e além, são de seres humanos do futuro que voltaram para o nosso passado. Esta noção de seres humanos do futuro vindo de volta para a Terra, semeando civilizações, deixando ruínas e se envolvendo com os poderes, soa muito parecido com o testemunho de Dan Burisch, relacionado aos Projetos 52, Projeto 45 e com o Looking Glass Project. Talvez seu relato se refira a uma história de disfarce destes programas de nível baixos da SSP. Isto é um exemplo de como os programas de compartimentalização trabalham. Neste caso, para a facção militar, foi dito que as ruínas e tecnologia dos construtores ancestrais são de humanos do futuro que voltaram ao nosso tempo. A cada uma destas facções também são contadas que a sua informação é a mais avançada, dando-lhes uma sensação de orgulho. Na maioria dos casos, as pessoas desta facção preferem lutar até a morte em lugar de admitir que a história que lhe foi dita, pode não ser a verdadeira. E, as pessoas nesta facção, são as mais vocais sobre em dizer qualquer coisa relacionada com atividade SSP, genuínos ETs ou que é sem sentido, como eles dizem sabe tudo. David disse que esta narrativa de divulgação parcial tem com base nesses grupos de níveis mais baixos, que querem fazer a sua versão da história. Corey acrescenta que cada acesso de programa especial tem sua própria versão da história, bem, por isso mesmo, dentro dos próprios grupos, a divulgação parcial tem seus conflitos. David reitera que tem havido uma enorme revolta contra o Cabal, provenientes de diferentes grupos. Alguns são da SSP, enquanto outros são a partir desses programas militares de nível mais baixo, e alguns são de alianças baseadas na Terra, que já contemplam a perceber que o status quo precisa mudar, mas não que a divulgação integral seja o caminho para fazê-lo. 5. A Frota Negra. David introduz a facção Frota Negra, dizendo que esta facção é provavelmente aquela que é responsável por irritar as outras facções. Corey disse que a Frota Negra é muito reservada e que muito pouco se sabe sobre ela. Ela tem suas próprias instalações na Lua, separado do Comando de Operações Lunar, LOC, que está agora a ser utilizado pela Aliança SSP. Um grupo que começou a ruptura com o Cabal, comanda SSP num esforço para libertar a humanidade através da divulgação completa, que será discutido mais à frente. Quando membros da Frota Negra têm estado na LOC para diversas reuniões, eles não interagem com outros grupos, eles têm um ar muito frio, eles são como soldados irritados de cara amarrada, vestindo uniformes pretos, e assim por diante. A Frota Negra é um grupo com base humana, mas eles trabalham lado a lado com o Draco, ajudando-os a lutar contra seus inimigos. Esta facção está mais em tráfico de seres humanos e o tráfico de materiais genéticos da Terra. David menciona como o filme Guardiões da Galáxia tem um monte de divulgação suave, mostrando como as pessoas da Terra estão sendo recrutadas para um programa espacial, assim como o que aconteceu durante a chamada fuga de cérebros. Programas de acesso especial, facção Guarda-Chuva. David introduz a facção Guarda-Chuva ou programas de acesso especial. Corey disse que estes programas se enquadram como de inteligência militar. David disse que quando você junta todas essas facções, elas têm mais de 100 colônias, apenas dentro do nosso sistema solar.
Corey disse que algumas destas colônias são produtoras de bens de matérias-primas que foram minadas no sistema solar, que são então levadas para locais de fabricação, onde todos os diferentes tipos de tecnologias estão sendo produzidas. Nestes casos, o pessoal que opera as instalações realmente vive lá no local. A maior parte destas iniciativas industriais, dos programas em geral, estão centradas em Marte. David menciona que Corey disse que algumas dessas outras instalações industriais estão localizadas nas luas do sistema solar também. Corey confirma que é o caso, mas ele não pode difundir mais devido à segurança operacional, pois algumas dessas instalações foram assumidas pela aliança SSP. David continua, dizendo que na década de 1980, o governo Reagan teve a Iniciativa de Defesa Estratégica ou Programa Guerra nas Estrelas, como ficou conhecido, e a corrida de armas nucleares, o que criou uma enorme quantidade de dívida, mas na verdade estes recursos foram usados secretamente para fundar a facção solar Varden. Corey afirma que eles construíram uma rede de defesa ao redor da Terra, plataformas de armas e estações espaciais de serviço em uma base regular. É aí que uma grande parte do dinheiro foi gasto. A experiência pessoal de Corey no Solar Varden. David disse que a próxima parte da nossa história é que Corey foi recrutado para o programa em 1987, depois de ter sido preparado para o cargo desde criança. Corey disse que as naves não eram tão glamurosas como o que se vê em programas como Jornada nas Estrelas. As naves foram projetadas por pessoas que costumavam construir submarinos, e tínhamos os joelhos batendo nas portas das antiáreas, em que, no fim de cruzar cada cômodo, era necessário levantar a perna sob uma porta selada, que era alto o suficiente para bater contra seu joelho, daí o termo batedores de joelhos. Ele disse que as naves eram compactas, como um veículo de recreio ou caravana, mas era espaçosa. A sala de máquinas é o maior cômodo da nave, com um limite de altura de 10 metros. Eles tinham áreas de carga, que também eram grandes, mas ele não as entrava com frequência. Toda a nave era modular, em que as zonas de carga poderiam ser comprimidas para baixo, ou expandidas para várias funções. Havia também impressoras de alimentos que poderiam reproduzir alimentos com um menu limitado, mas não são gostosos, e, às vezes, causavam indigestão por dias depois de comer, até que nos acostumássemos com a comida. David menciona que ele quer falar sobre as coisas estranhas, dizendo que depois de Corey ser recrutado para o programa, em 1987, ele fez sua turnê de 20 anos de dever, e, em seguida, foi trazido de volta no tempo para o dia em que ele partiu. Isso foi feito através da tecnologia de viagem no tempo. Corey explica que, no final do serviço de 20 anos, você é informado, contando a experiência, e tem regredido a sua idade ou biologicamente volta para o tempo antes de sair. Durante este processo, cicatrizes, tatuagens ou quaisquer outras marcações sofridas, são limpas, devido aos métodos de regressões temporais utilizados. A tecnologia para isso é através de uma espécie de painéis que são colocados ao redor do corpo, enquanto você está em um estado fortemente sedado, para manter o corpo completamente imóvel durante todo o processo. David disse que isso é chamado de programa 20 volta. Corey disse que ele tinha quase 17 anos quando foi recrutado. Ele assinou todos estes papéis, dizendo que concordava com o programa, que faria sua turnê de 20 anos e seria trazido de volta, para o tempo em que ele iniciou, seria dado a ele um bom trabalho, sua educação universitária seria paga, e assim por diante. Semelhante a outros recrutamentos oferecidos para as pessoas alistadas. David pergunta o que realmente acontece. Corey disse que quando as pessoas voltam, são depositados de volta em suas vidas como se nada tivesse acontecido. Nenhum trabalho, não pagam sua educação universitária. Em vez de receberem os benefícios prometidos, limpem suas memórias para que não se lembrem de nada dos seus contratos, ou que você estivesse envolvidos no programa e tudo mais. Corey acrescenta que, no início, as memórias selecionadas foram implantadas usando produtos químicos, mas, eventualmente, eles mudaram para algum processo energético, que limpa a memória do programa de forma mais efetiva.
tinham problemas com de 3% a 5% das pessoas no programa intuitivo, que foram capazes de recordar as suas memórias com o passar do tempo. Corey é um intuitivo. Ou seja, alguém que tem habilidade inata com o recebimento de informações de forma intuitiva, o que podemos chamar de clarividente. Essas habilidades foram reforçadas por várias técnicas sofisticadas no programa, incluindo simulações de realidade virtual. A limpeza da mente iria trabalhar por alguns dias ou semanas com intuitivos sensitivos, mas, em seguida, as memórias voltariam. A razão que Corey fornece para isso é porque o cérebro armazena memórias fisicamente, como um disco rígido, mas o corpo armazena de forma energética em uma espécie de banco de dados em nuvem virtual. Os sensitivos intuitivos têm uma melhor ligação a este corpo energético, que baixam as memórias em seu cérebro, assim como a restauração de um disco rígido a partir de um backup. Mas recompor memórias não é fácil, e todo o esforço é muito intenso, assim como qualquer processo de reintegração de memória. David pergunta se eles sequestraram essas pessoas a voltar para limpá-los novamente. Corey disse que eles iriam pegar as pessoas de volta para fazer isso, mas a limpeza química, feita muitas vezes, apresentam grandes complicações. David pergunta se Corey se lembra de assinar a papelada depois da limpeza de sua mente. Corey disse que a papelada é assinada quando você está saindo. Depois de ter a mente apagada, você não lembra de nada. E eles também usam memórias rastreadas ou falsas, preenchendo as lacunas deixadas pelo processo de limpeza. Essencialmente, quando você voltar, você está em um estado de confusão ou de amnésia sobre o que acabou de acontecer. Mas as pessoas que realmente podem recuperar suas memórias, têm um tempo muito mais difícil em se ajustar de volta, porque elas têm duas linhas de tempo na memória. Uma delas é o real 20 anos, que passaram no programa, e a outra a falsa, conjunto de memórias rastreadas, que estão tentando substituir as verdadeiras. Subconscientemente, essas pessoas sabem que algo não está certo, mas conscientemente não podem recordar o que a divergência é, o que provoca depressão, rejeição, PTSD, etc., mas sem associação consciente de como isso aconteceu. Agenda da falsa invasão alienígena. David disse que o Illuminati está divulgando um monte de filmes que falam sobre invasões alienígenas. Com base no que ele aprendeu com seus informantes e outros pesquisadores, que eles têm tecnologias de clonagem, naves espaciais altamente avançadas e que estão falando sobre invasão de ETs desde a década de 1950. Corey disse que ao mesmo tempo, eles tinham um plano para ter um cenário falso de invasão alienígena via programas espaciais secretos ativos. David enfatiza o ponto, dizendo que o cabal iria usar os ativos para nos vender uma invasão alienígena, e, no processo, enormes danos colaterais teriam lugar, ajudando-os a promover a sua agenda de despovoamento. Corey acrescenta que ele foi informado por seus contatos da aliança SSP, que eles não podem entrar na atmosfera da Terra sem autorização ou eles serão considerados uma ameaça não terrestre, um termo que é usado pesadamente nos programas. David menciona como o cabal quer reduzir a população, como afirma no monumento erguido na Geórgia, ou Pedras Guias, que eles estão anunciando com a nova ordem mundial, e essa falsa invasão alienígena é parte dela. Corey disse que, de acordo com o cronograma da nova ordem mundial, o planeta já deveria estar sob seu total controle, mas isso não funcionou do jeito que queriam. A primeira esfera entra no sistema solar. David menciona que os problemas para eles começaram quando uma esfera gigante apareceu no sistema solar em 1980. Esta foi a primeira esfera vista. Ela entrou e orbitou Plutão, Netuno e Urano. Todo o governo Bush na época estava assistindo. O informante Pat Patterson disse que realmente viu imagens da esfera, que era do tamanho de Netuno, e que portais podiam ser vistos abrindo sobre ela, para deixarem naves saírem, com aberturas de 1.300 quilômetros de diâmetro. Ele disse que parecia uma bola de futebol sobre a superfície, e que tinha uma tecnologia estranha toda à sua volta. David disse que conversou com 3 outros informantes, que sabiam desta esfera. Eles tentaram chamar a esfera, mas ela não respondia.
Quando finalmente houve contato com a esfera, ela respondeu que eram exploradores pacíficos. Uma nave da SSP disse à esfera que saíssem imediatamente do sistema solar, o que veio a acontecer. Corey disse que ouviu falar sobre a esfera, mas ele não ouviu os detalhes sobre a largura das aberturas serem de 1.300 quilômetros. David disse que o ICC tem construção de tecnologias altamente avançadas em Marte e que eles estão negociando ativamente com mais de 900 grupos de ETs. Eles construíram lá, em parte, para esconder das pessoas na Terra e manter a ilusão da dependência do petróleo. Assim, a SSP achava que eles estavam realmente à frente do jogo, mas depois dessa esfera gigantesca se mostrar. E então a esfera saiu, e por muitos anos não houve outros avistamentos, até o final de 1990. Mais esferas entraram durante a década de 1990. David disse que um grande fluxo de esferas gigantes apareceu no sistema solar. David mostra algumas imagens do satélite Sorro que mostram grandes objetos chamados cruzadores solares e o outro fenômeno, cruzador solar no lado esquerdo do disco do Sorro. David passa a mostrar vários exemplos, de 1999 a 2005 dessas esferas, do tamanho de planetas em alguns casos, que entraram no sistema solar e são visíveis nas imagens do Sorro. David mostra um exemplo de um objeto do tamanho de um planeta em uma imagem do Sorro, que foi monitorado por um dia, e no dia seguinte, ele se foi, o que significa que não deve ter sido um planeta. David mostra imagens das esferas reais movendo-se a altas taxas de velocidade, aparentemente impossível para objetos desse tamanho. David abrange um outro evento, onde dois objetos são vistos em Sorro imagem voando como se eles fossem passar pelo Sol, mas no último momento eles se chocam com o Sol. Acreditamos que sejam as esferas usando o Sol como portal. No processo de irem para o Sol, uma enorme ejeção de massa coronal, CME, explode, enviando partículas altamente carregadas para o espaço. David apresenta um artigo mostrando que a NASA reconheceu que cometas são raramente vistos voando juntos ou colidam com o Sol, mas eles não vão ligar o evento com o CME que ocorreu imediatamente após. David disse que, por algum motivo, a NASA está tentando encobrir a ligação com o CME. David, em seguida, mostra outro exemplo de um objeto voando para o Sol, mais diretamente neste momento. Um CME ocorre imediatamente depois, o que implica a NASA estar tentando encobrir que o Sol está sendo usado como um portal. Prelúdio do envolvimento de Corey com a aliança SSP. David disse que em 13 de outubro de 2014, Corey contatou David via e-mail, mas eles já vinham se correspondendo desde 2008. O e-mail foi enviado por Corey a David e também a Benjamin Fulford, referindo-se ao envolvimento de Corey com a SSP. David menciona um artigo que escreveu em 27 de outubro de 2014, intitulado Perspectiva Cósmica sobre a Derrota do Cabal, descrevendo vários aspectos do artigo que intrigou o Corey. David disse que Corey, em seguida, entrou em contato com ele no dia seguinte, dizendo que ele estava envolvido em vários fóruns de internet sob um pseudônimo, mas que ele tem estado ocupado com a vida em geral, e eles discutiram como eles deveriam se falar mais. Corey afirma que, em 2011, as esferas começaram a chegar em números muito maiores, usando o Sol como um portal, mas também entraram de fora do sistema solar. Ele ouviu por meio de seus próprios contatos no final da década de 1990, que as esferas estavam chegando ao sistema solar a centenas, mas logo ficam fora de fase, ou se tornam invisíveis. Os cientistas do programa foram capazes de descobrir onde estavam e enviaram saudações, solicitando o protocolo de amigo ou inimigo, ético, mas eles não foram capazes de fazer qualquer contato com as esferas. Corey menciona que no início, quando todas as esferas foram chegando, o Cabal ficou muito animado, as pessoas no Pentágono diziam que era o retorno dos deuses sumérios, os deuses do Cabal. David acrescenta que o Cabal pensou que essas esferas estavam vindo ajudá-los com sua nova ordem mundial, mas quando eles não receberam nenhuma resposta, ficaram preocupados. David disse que por volta do fim do calendário maia, 21 de dezembro de 2012, muitos mais esferas entraram no sistema solar, algumas do tamanho de Netuno.
Corey disse que havia milhares de esferas chegando neste ponto da linha do tempo. O tamanho variou do tamanho de nossa Lua, a Netuno e Júpiter, mas que a maioria deles são do tamanho de Netuno. Cabal bombardeia uma esfera com a sua arma mais poderosa. David, em seguida, menciona que o Cabal abriu fogo em uma das esferas usando uma poderosa arma de feixe de partículas. Corey disse que os sistemas de identificação detectaram estas armas na África e na Austrália. David, em seguida, mostra algumas imagens do evento, que foi relatada pela primeira vez em 5 de dezembro de 2014. David disse que a esfera foi baleada por uma arma que o Cabal pensava ser o seu melhor. A esfera brilhou vermelha quente e depois refletiu a energia de volta para a base de onde partiu, destruindo-a. Corey disse que as esferas não atacaram a base, elas usaram um princípio do Aikido para refletir a energia de volta à fonte, uma forma de autodefesa. Reativação da barreira exterior. David afirma que após esta provocação do Cabal, as esferas ergueram uma barreira energética em torno do sistema solar. Corey disse que a barreira começa onde a heliosfera termina e que a barreira impede que todos os grupos, o Draco, todas as facções do SSP, a Superfederação, a Frota Negra e assim por diante, de saírem ou de receberem reforços de fora do sistema solar. Ele disse que a comunicação foi ainda dificultada pela maioria dos grupos, mas alguns poderiam se comunicar, mencionando especificamente os dispositivos de comunicação quântica, que a Liga Global Galáctica das Nações estavam usando. E que depois que isso aconteceu, um monte de negociações começaram em um esforço para permitir que grupos dentro e fora da barreira se deslocassem. David disse que antes deste ataque contra a esfera, não houve hostilidades, mas depois, uma espécie de zona de exclusão aérea subiu em torno da Terra. E que a facção solar Varden da Aliança SSP foi dada a tarefa de assegurar que ninguém saísse ou entrasse sem permissão. David acrescenta que, essencialmente, todo o sistema solar foi colocado em quarentena e todos os bandidos estão presos no interior, sem saber o que esperar. David acha que isso significa que esses seres estão preparando um julgamento em algum tipo de tribunal. Corey disse que muitos desses grupos esperavam estar fora do sistema solar, antes que as mudanças energéticas começassem a acontecer. David disse que a mudança energética é um grande assunto sobre a ascensão e a evolução do sistema solar em geral. Corey disse que a maioria dos UFOs que é visto na Estação Espacial Internacional são de naves do Solar Varden, tentando empurrar a divulgação, exibindo-se para as câmeras. David disse que depois deste evento, em dezembro de 2014, ele e Corey começaram a falar mais, e Corey relatou a David sobre o seu envolvimento na SSP. 2 atrocidades da Aliança SSP. David menciona que em fevereiro de 2015, um penacho maciço de fumaça é visto subindo em Marte. Corey confirma, isso foi chamado de Atrocidades de Marte e que começou com as facções que estavam no SSP do Cabal desertando para a Aliança SSP. A Aliança SSP está aliada ao grupo dos seres que controlam as esferas, um grupo benevolente das 5 raças conhecido como Aliança das Esferas. No processo desses desertores vindo para a Aliança SSP, alguns membros decidiram agir por conta própria e destruíram uma base do Cabal em Marte, causando a perda de muitas vidas em um assentamento nas proximidades. Esta base era onde componentes chaves estavam sendo feitos para algumas das tecnologias do Cabal. David reitera que o levantamento da barreira exterior foi um evento sem precedentes, e que a Aliança SSP recém-formada aproveitou a situação, destruindo uma dessas instalações em Marte, uma das 2 atrocidades. David disse que o ataque em Marte causou a morte de cerca de 250 mil pessoas inocentes na instalação. Pessoas que provavelmente foram recrutadas sob falsos pretextos e forçadas a trabalhar na instalação como escravos. David disse que a segunda atrocidade foi em uma base submarina reptiliana ao largo da costa da Carolina do Sul, matando 700 pessoas. Corey acrescenta que era uma instalação do Draco, que tinha um certo número de cobaias humanas. David disse que ele estava nesta mesma conferência, a Expo da Vida Consciente, no ano passado, falando sobre os 500 milhões de anos de história do Sistema Solar.
luzes em Ceres. David disse que 8 dias depois dessas atrocidades, uma estrutura artificial em Ceres foi descoberta. A Corey foi dito que a palestra de David interrompeu um processo que deveria acontecer a uma certa velocidade. David muda de assunto e começa a passar por cima do objeto Ceres, que tem um número de pontos brilhantes inexplicáveis. David disse que não importa em que posição da superfície de Ceres esteja em relação ao Sol, as manchas parecem permanecerem brilhantes e que o fenômeno foi descoberto usando o telescópio Hubble em 2004. David menciona que a repórter Linda Moulton descobriu uma cratera geométrica na parte inferior direita do ponto brilhante. David especula que esta geometria de linhas retas poderia ser o telhado de uma estrutura subterrânea maciça ou um biodome, com árvores, a vida e todo um sistema ecológico. A Aliança das Esferas convoca Corey. David disse no dia seguinte, depois de anunciar o estranho objeto em Ceres, em 27 de fevereiro de 2015, que as aves azuis, uma das 5 raças da Aliança das Esferas, pergunta à Aliança SSP por Corey God. Antes disso, Corey não estava diretamente envolvido na Aliança SSP, ele teve apenas um breve contato com eles em alguma capacidade no passado, aparentemente insignificante. David disse que as aves azuis são pássaros humanoides. David reitera que estes seres, altamente evoluídos, que estão no controle dessas esferas maciças, realmente perguntaram por Corey usando seu nome, Corey Good. Mas que Corey, no passado tinha dito a David, que ele nunca quereria voltar ativa lá em cima. Neste ponto, Corey era um denunciante, discutindo sua experiência passada durante o programa 20 e Volta. Para nós, ele é considerado um informante, por causa de suas experiências, mas na verdade ele era como um estranho para a Aliança SSP, no sentido de que ele não estava diretamente envolvido em qualquer atividade da SSP, depois de sua excursão do dever. Isso criou com que um atrito entre Corey e o Conselho da Aliança SSP, que não estava feliz que a Aliança das Esferas nomeassem uma pessoa de fora como seu delegado. Para saber mais sobre isso, consulte o artigo sobre o episódio 8 da 3ª temporada de Divulgações Cósmicas. Corey disse que, após esta chamada, ele passou a sofrer monitoramento constante pelas facções do Programa de Acesso Especial, e os programas espaciais secretos em geral. Ele disse que foi sequestrado e foi feito um dossiê sobre ele. Eles estavam fazendo um monte de perguntas de forma não tão agradável. David disse que 3 dias após este pedido, em 1º de março, Corey foi levado a uma reunião, usando um meio de transporte que Corey nunca tinha visto antes. David disse que ele tem falado sobre isso desde então, descrevendo uma pequena esfera azul que voa para seu quarto, que ele então reconhece, de alguma forma, a deixa saber que ele está pronto. Em seguida, ela se expande em torno de seu corpo e leva-o embora em velocidade muito rápida. David disse que esta imagem é uma representação de Corey sendo levado para a base lunar do Loki, usando uma das esferas de transporte, que o envolve em uma luz roxa. Corey disse que, após a reunião no Loki naquele dia, ele saiu novamente para ver um dos seres ave azul, Havteirei, onde viu as esferas maciças no sistema solar enquanto voava. Representação artística de Corey vendo as esferas. Há apenas algumas representadas nesta versão, mas na verdade existem milhares delas, de acordo com Corey. Corey disse que foi dito que as esferas estavam agindo como um amortecedor de ressonância para as energias que estavam atingindo nosso sistema solar, devido às energias da galáxia. Havteirei, uma das aves azuis, disse que por causa do nosso estado atual de desenvolvimento, se eles não usassem essas esferas aqui, nossos corpos não seriam capazes de lidar com as mudanças. Esta mudança energética pode ser rastreada observando as mudanças climáticas em todos os principais órgãos do sistema solar. Eventualmente, o Sol irá mudar para um estado de expressão energética mais elevado, alterando dramaticamente a vida no sistema solar através de um processo de arrastamento. Assista ao vídeo Algo está acontecendo no sistema solar, também traduzido para o português por Álvaro Costa e postado na lista e na página Vida Galáctica.
O link está nas descrições. Corey acrescenta que, desde que a maioria das pessoas no planeta são tão negativas, estas novas energias iriam causar um tipo de loucura do fim dos tempos se não houvesse o efeito de amortecimento ou graduação das esferas. Mas as pessoas que estão mais positivas entrariam no estado de êxtase, não recebendo poderes telecinéticos no início, mas estes viriam com o tempo. Ele disse que isto teria sido uma rápida e desconfortável transição para a humanidade, se não fosse por essas esferas. Primeira reunião de Corey com o Conselho da Aliança SSP. David conta a história quando Corey conheceu o Tenente Coronel Gonzalez, um agente da Aliança SSP, que levou Corey a uma grande sala na base na Lua. Corey disse que quando ele foi levado até a base Locke, ele foi colocado no palco e sentou-se na frente de muitos militares de alto nível, o tipo de pessoas que compõem o Conselho da Aliança SSP, para uma entrevista desagradável. A Aliança SSP é composta por dissidentes de antigos programas espaciais secretos do Cabal, que dificilmente são seres angelicais, como disse Corey. O que os distingue é o desejo da divulgação completa e o fim da escravidão da raça humana, mas como David mencionou acima, sobre as atrocidades cometidas por membros deste grupo, eles não têm muita sabedoria na medida em que geraram tanta mortalidade em vez de buscarem uma mudança de forma harmoniosa. Eles não estão nada felizes que os caras mais poderosos no bloco, os seres da Aliança das Esferas, tenham escolhido uma pessoa de fora para representá-los, como Corey irá detalhar em breve. David disse que esta é a mesma aliança que quer libertar o povo, dar à humanidade toda essa tecnologia de jornadas nas estrelas que eles têm, e fazer a divulgação completa, em contraste com o esforço de divulgação parcial das outras alianças baseadas na Terra. David reitera que Corey foi trazido até o Locke e arrastado na frente do Conselho da Aliança SSP. Corey estava sendo vaiado por pessoas na plateia, em parte porque ele tinha um boné de beisebol da NASA, sugerindo que este não era o público certo para esse tipo de traje. Corey disse que haviam dois caras em frente, que lhe perguntaram o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu dizendo que não sabia, enfiando as mãos nos bolsos, nervoso. Alguém da plateia gritou: "Remova essa tampa ridícula", referindo-se a seu chapéu de beisebol da NASA. Corey menciona que quando ele estava saindo de casa mais cedo, ele apenas pegou o primeiro boné que encontrou, e aconteceu de ser um boné da NASA. Corey continua sua recontagem da reunião com o Conselho da Aliança SSP, dizendo que de volta ao palco, ele puxou o chapéu, olhou para ele e percebeu quão absurdo que era para estar vestindo um boné da NASA naquela reunião. Em seguida, jogou-o para o lado. Corey acrescenta que na noite anterior, sua filha decidiu desenhar um dinossauro verde em sua mão e que ainda estava visível na reunião do dia seguinte. Eles perguntaram a Corey por que ele tinha a imagem de um réptil em sua mão esquerda. Corey tentou esfregar o desenho fora, mas não foi bem sucedido. David disse que isto estava acontecendo por aproximadamente 15 minutos, e Corey não tinha ideia do que estava acontecendo, além do fato de que ele estava sendo ridicularizado. Corey disse que todo mundo estava vagando ao redor da sala por um tempo, mas depois ficaram quietos e as pessoas começaram a se sentar. Ele se virou para ver Havteirei, a ave azul, de pé atrás dele, uma das 5 raças da Aliança das Esferas. David disse que estando ao lado do ave azul, Corey também viu um outro ser da Aliança das Esferas, o ser de cabeça triangular, outra das 5 raças da Aliança das Esferas. Corey disse que essa imagem ainda está sendo trabalhada, que a caixa torácica e a nervura é realmente lisa na aparência. David disse que esta entidade é chamada de ser dourado de cabeça triangular. Corey disse que neste momento na reunião, o ser dourado de cabeça triangular estava lá, movendo um pouco seus braços, de pé em seus dedos em forma de tripés. Ele disse que o ser ondulava como uma parte normal de sua postura de estar de pé. David disse que o ave azul começou a falar com Corey telepaticamente. Corey disse que ele iniciou a interface com o ave azul, Havteirei, e depois se corrigiu, dizendo que o ser não é ele ou ela. O ser começa a interagir com Corey, telepaticamente dizendo-lhe o que dizer ao Conselho da Aliança SSP reunido à sua frente.
a mensagem dos seres da esfera, e a ordem do dia da SSP. Corey afirma que muita gente no conselho estava animada, pensando que iam finalmente se reunirem com raças altamente avançadas, com tecnologia poderosa que os daria uma vitória fácil e realizar seus objetivos para libertar a humanidade. Em vez disso, Haftarade pediu a Corey para repetir uma mensagem de amor e perdão, que não estava sendo entendida por eles. Eles estavam fazendo piada sobre carregar de margaridas as suas metralhadoras, o que era uma piada para eles. Eles são pessoas que pensam militarmente e que precisam bombardear seu caminho fora de qualquer situação. Este é um bom ponto na narrativa para apresentar a introdução no website de Corey, que resume quem ele é, o que é a Aliança SSP, quem são os seres da Aliança das Esferas e qual é a mensagem deles. Introdução. Por Corey Goode. Com todos os eventos que ocorrem acima e abaixo há um monte de informação, desinformação e diferentes agendas, que estão todos competindo por lugares férteis da nossa consciência para plantar suas sementes. Algumas pessoas têm escolhido concentrar-se nos eventos mais práticos e as batalhas sobre o sistema financeiro de dívida, sistema babilônico de dinheiro mágico e escravidão, redefinição financeira, jubileu financeiro e dinheiro doado para as massas em composição da prosperidade. Há um elemento do que chamamos de a Aliança, que está lutando contra os controladores da elite atual, conhecido como Cabal, ou Illuminati, entre outros nomes. Aqui na Terra, neste exato momento, algumas pessoas optaram por se concentrar nos mais esotéricos por enquanto, eventos e batalhas ocorrendo acima de nossa atmosfera, em que muitos estão fazendo referência a como os programas espaciais secretos e civilizações separadas. Há um monte de tecnologias classificadas que estão em uso nestes programas que estão sendo suprimidas e poderiam mudar completamente a natureza e a qualidade de vida de cada ser humano aqui na Terra. As tecnologias de energia livre acabariam com a necessidade das empresas atuais. Energia petro, a tecnologia da frequência e da luz curadora, iria acabar com a atual indústria farmacêutica corporativa. As tecnologias de interface neurológica acabaria com a necessidade de grandes instituições de ensino. A tecnologia de replicação de alimentos, purificação e recuperação ambiental, acabaria com a pobreza, a fome, começando a reverter todo o dano que a humanidade tem causado à Terra e ao meio ambiente, praticamente do dia para a noite. Como você pode imaginar, a verdadeira ameaça para a divulgação não é que a humanidade não pode lidar com a verdade ou será capaz de conciliar vida cósmica com suas crenças religiosas. A verdadeira razão é que estas tecnologias colocariam em colapso imediato as economias do mundo e fariam com que o sistema babilônico de dinheiro mágico e escravidão seja extinto. Isso significa a perda do controle do 0,01% da população, a elite, sobre os outros 99,99%, a grande massa, ocasionando uma completa mudança de paradigma. Em suma, significa liberdade. Liberdade pela primeira vez em toda a conhecida história da humanidade. Tem havido uma guerra civil oculta acontecendo entre os vários grupos da SSP, já por algum tempo, para alcançar este resultado. Relativamente recente, a aliança SSP foi acompanhada por um grupo de seres que ninguém tinha encontrado antes. Eles são um grupo de seres, da 6ª à 9ª densidade, que têm sido referidos como a Aliança das Esferas. Esses novos seres, desde então, não só criaram um bloqueio energético em torno da Terra, mas também o fizeram em torno de todo o nosso sistema solar. Eles são um grupo não violento e trouxeram assistência, principalmente na forma de uma mensagem. Algumas pessoas estão agora escolhendo concentrar-se nesta mensagem, que foi entregue pelos Aves Azuis, uma das 5 raças da Aliança das Esferas. Os seres esfera, os aves azuis, os dourados de cabeça triangular, e outros 2 que ainda não se revelaram. Os seres esfera foram visitar muitas dezenas de milhares de pessoas, sob a forma de bolas de luz na cor azul índigo, enquanto outros foram visitados pelos seres aves azuis e dada uma saudação para conhecer um ao outro.